das pessoas que estão lá dentro dessas instituições. Romário, a palavra seria premenda pastoral? Seria essa a palavra? O rendimento do pastor? Fala um pouco sobre isso, você que esteve lá dentro. Querido, antes de mais nada, dizer que é um prazer e um privilégio estarmos aqui conversando acerca da palavra do Senhor e conversando de maneira não legalista, de maneira não tendenciosa, simplesmente fazendo anotações ou conotações daquilo que a palavra fala, daquilo que a palavra nos traz, daquilo que ela nos ilumina. Então, nós vamos tentar falar sobre temas, nessa ocasião, sobre o sustento pastoral, sobre a remuneração financeira. Biblicamente falando, será que os ouvintes, esses que nos assistem, entendem que existem respaldo bíblico e teológico para que o pastor tenha um sustento financeiro? Eu estive 10 anos à frente de um ministério. E nesses 10 anos eu fui sustentado. Eu tinha, além de um salário bom, salário razoável, eu tinha casa, eu tinha internet, telefone, auxílio combustível, auxílio paletó, auxílio livro, ou seja, qualquer curso que eu quisesse fazer, qualquer congresso, a gente parece até um deputado, até um parlamentar de tantos auxílios que a gente tem. E meu coração fica triste e hoje eu sofro muito com isso por ter tirado da mão de pequeninos, pessoas que às vezes ganhavam menos de um salário mínimo e desses recursos escassos tiravam o dízimo, os 10%, as ofertas, para sustentar o sistema, a igreja, o pastor. Então, para nós fazermos essa pequena introdução, fica a incógnita. É bíblico? É correto? É justo? É certo? Eu posso falar, meu irmão Romário, que esse é o grande tema. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro, né? Esse é a raiz de todos os males. A grande pergunta, né? Porque o apelo é que o pastor viva da ovelha, que viva da lã. Eu tenho visto aí alguns líderes, lá no meu meio mesmo, que se você for pôr a carga horária que ele trabalha e a carga horária de um trabalhador normal, por rendimento, é meio escandaloso. Ele trabalha 16 horas por mês, enquanto a gente trabalha aqui, né? Nós aqui, eu e você aqui, nas horas extras, que precisa 300 tudo. horas. 300 horas por mês e é pouco ainda. E nós estamos falando agora há pouco aqui, essa remuneração do pastor, como que a palavra de Deus diz a respeito disso, Romário? O que você hoje consegue entender? Estando fora do sistema, quero que o Acker também dê a opinião dele. Qual a sua visão sobre isso hoje? Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que não tive nenhum problema para sair da minha denominação, saí em paz, não fui expulso, não fui excomungado. Inclusive, ainda hoje, tenho liberdade, prego na minha denominação, por ética não vou falar o nome, mas enfim, ainda hoje eu prego, tenho amigos, pastores, amigos, ovelhas, amigos, enfim. E não tive nenhum problema moral, nenhum problema financeiro, nenhum problema de nenhuma natureza. Simplesmente eu entendi que aquele sistema e a maneira que as coisas eram conduzidas ali não condiziam com a maneira que eu enxergo o Evangelho e a Palavra de Deus. Dito isso, eu não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade, que eu estou com a razão, que eu sou o certo. Não. Talvez alguns que nos assistam concordem comigo, talvez outros discordem, mas há muito tempo, ainda no sistema, tinham vezes, querido, que eu estava pregando a palavra de maneira homilética e exegética errada e que eu tinha vontade de deixar a Bíblia ou jogá-la no chão e sair correndo do púlpito e dizendo assim, eu não acredito em nada disso. Porque eu estava violentando a minha fé. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi como ciência teológica,
tudo que foi me passado naqueles 4 anos que eu passei dentro de um seminário, eu ou manipulava, às vezes, ou distorcia para fazer com que meus ouvintes entendessem e fizessem aquilo que o sistema desejasse que fosse feito. Que é o quê? Bancar esses altos salários, bancar as instituições, os prédios caríssimos, sempre muito bem localizados. E no meu coração eu sempre tive, biblicamente falando, a certeza de que o pastor, de que isso não é função, não é profissão, não é ministério. Nem no Velho Testamento existe essa função sacerdotal, eclesiástica, nem no Novo Testamento. Aí nós poderíamos entrar pelo grego, nós poderíamos entrar pelos textos originais e discutir acerca disso. Mas, para ser bem resumidamente falando, eu gostaria de falar que o próprio Jesus, ele nunca instituiu a função, digamos, eclesiástica, sacerdotal do pastor. Não existe. Você vai ver o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, você vai ver os autores da Bíblia sempre escrevendo e colocando em pé de igualdade tanto o presbítero, que traduzindo do grego para o português seria apenas uma pessoa madura ou um ancião, como o evangelista, como o pastor, como o bispo. Não existe uma escada de grau, de valor, de importância. Se essas funções merecem remuneração, por que que o diácono, que também é um ministério, não tem remuneração? Então fica a pergunta, que tipo de justiça é essa que todos merecem? O pastor merece, o bispo merece, o apóstolo merece, mas o diácono não, o presbítero não. Se são, dentro do sistema, também funções hierárquicas e eclesiológicas. Eu não consigo entender. Mas eu consigo entender que Jesus falou nos evangelhos sinóticos que os seus discípulos, onde quer que eles chegassem, eles deveriam pousar na casa que os recebesse. Não era para mudar de casa para escolher melhor posição, aqueles que tinham melhor rendimento financeiro e melhores condições. Não. Na casa que chegasse, eles iam ali ficar e comer do que fosse oferecido a eles. Jesus nunca disse que era para dar salário. Jesus nunca disse que era para dar dinheiro. Jesus nunca disse que era para ter sustento. A princípio, nós começamos por aqui. Que uma coisa que eu queria agradecer. A gente acabou, pela provisão de Deus, acabamos se cruzando, né? Se encontrando, e tenho aprendido demais com você. E uma das coisas que eu aprendi e comecei a praticar já de imediato, porque aprender significa começar a praticar, né? Eu aprendi e vou praticar de seguido. É não criar conflito, não entrar em contenda, não cair para assuntos secundários, sabe? Então, eu estou mais livre ainda. Então, a gente prega Jesus, salvação, mas não, as pessoas que estão do outro lado da câmera, eles têm ainda algumas dúvidas. E eu, não querendo entrar nesse debate, não querendo entrar nesse assunto para contender com ninguém, mas eu consigo ver que até os sites de algumas denominações parecem uma loja virtual. Eu estive visitando uma de Sorocaba lá, uma igreja lá, que inclusive eu fiz parte dela, vende-se de tudo. Inclusive até o encontro, pós o encontro e o resultado pós o encontro, tudo leva dinheiro, certo? E você caminhando há mais tempo com a gente, a que você atribui tudo isso? O pastor realmente tomou conta como um gerente de uma instituição? Ele não é pastor mais, ele é gerente administrativo de um negócio. Então, há cerca de quase um ano eu estava no Hospital do Câncer em Barretos me tratando, e como eu fazia parte daquela denominação, eu procurei auxílio, socorro na denominação. E em meio à crise financeira e toda a luta que a gente passa, eu passei quase 2 anos de tratamento lá, eu procurei a igreja e falei com o pastor da igreja sobre a situação. Existia uma vaga para zelador da igreja. Eu aprendi muito cedo a não ser pesado para a igreja.
Isso foi o que me levou a estudar muito a palavra e especificamente esse texto, ou esse assunto que estamos trazendo hoje, que é sobre o sustento pastoral. Tanto é que eu vou até dar uma palavra, um adendo. Quando eu estava no primeiro ano, como eu consegui sobressair dos demais alunos do seminário, eu fui convidado para pregar numa série, né, de pregações de uma igreja que estava precisando de um administrador, de um pastor. E aí eu, primeiranista, consegui, né, se sobressair dos demais que foram ali, e eu ingressei já como pastor vice-presidente daquela igreja. O que ocorre? Ocorre que a igreja que me mandava um sustento, né, na época 2 salários mínimos para auxiliar nos meus estudos, eu, na época não tinha internet, essa facilidade, eu escrevi uma carta para o meu pastor e disse, olha, eu não preciso mais da ajuda, o senhor pode investir em outra coisa, a igreja que eu estou aqui trabalhando vai me dar todo o sustento que eu necessito e ainda vai sobrar. E o reitor do seminário me procurou e disse, não faça isso, porque quanto mais a gente tem, menos problema a gente passa. Então, se você abre mão desse sustento da igreja, e à época eu ia ganhar 10 salários mínimos como seminarista, isso era surreal. E ele disse, como você está começando agora, você ainda tem 3 anos pela frente. Então não faça isso. E eu falei para o pastor Walter Melenco, doutor em outra coisa que eu não entendo, o cara que é doutor em divindade, como é que alguém consegue entender todos os meandros de Deus, enfim. Mas ele me aconselhou dessa forma, doutor em divindade. Doutor em divindade. PhD significa que ele estudou... Pós-honoris data. Ele esgotou tudo que existe para se conhecer sobre Deus. Fez tese, mestrado... E pós-doutorado. 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 Enfim. Publicou tese, escreveu um livro. Isso. Com a ajuda dos anjos. E aí eu abri mão do sustento, enfim. E aí cheguei na igreja, eu não cheguei lá nem para pedir uma cesta básica ou um auxílio financeiro. Não, eu digo, olha, me dá a vaga de zelador que tem na igreja. Precisava de um casal, eu e minha esposa, eu disse, eu estou doente, mas a gente dá conta. E o pastor disse, não, irmão, eu sei da sua situação, nós vamos lhe ajudar, mas eu não posso lhe dar essa função, eu não posso assinar sua carteira, porque você está doente. Então vai que, entre aspas, isso vai sujar o meu currículo. Ou seja, vou contratar alguém doente para executar um trabalho. Qual administrador que vai fazer isso? Com medo de sofrer sanções e penalidades, enfim, ele recusou me dar aquele auxílio e disse, isso era um domingo, e disse, olha, na segunda-feira de manhã você vem no meu gabinete que nós vamos conversar, vou lhe dar uma ajuda. E vou estar orando por você. Eu não sei, tudo bem, orar também, né? Mais de 20 anos que eu sei orar, mas enfim, talvez a oração dele fosse mais poderosa do que a minha. No outro dia eu voltei lá para encurtar a história, cheguei no gabinete, estava só o secretário, e eu perguntei pelo pastor e ele disse, não, o pastor não está aqui. Eu disse, mas o pastor ontem disse para eu vir aqui hoje que ele ia me ajudar. Eu disse, olha, o pastor na madrugada de ontem para hoje ele viajou de férias, vai passar 30 dias no litoral. Eu acho que você não deve ter entendido alguma coisa. Eu disse, realmente eu não entendi. Me explica de novo, né? Realmente eu não entendi. E são esses modelos que nós vivemos dentro dele. E hoje eu sou feliz de chamar as pessoas. Quando eu comecei meus vídeos, eu falava assim, vem para fora, sai da igreja. Eu não tinha ainda, eu falo que eu comecei isso aqui pela fé, meu projeto pela fé, eu falei de Jesus, hoje a gente está aqui junto, graças a Deus. Mas eu falava e depois dormia à noite e falava assim, eu estou ficando doido. Deus vai entrar um anjo por aquela porta, vai chamar eu e falar, Maurício, todas as maldições do mundo cairão sobre tua cabeça, porque você grava um vídeo que vai para milhões de pessoas e no final do vídeo você fala, sai da igreja. É uma coisa surreal. Então, no fim aconteceu comigo, aconteceu com você, com o Akio. O Akio veio da Deus é Amor. Assembleia? Então, nós somos oriundos da Assembleia. Só que a Assembleia dele parece que era mais dureza que a minha. Ele tinha uma Assembleia mais dureza, a minha era mais moleza, entendeu? Porque eu era um terceiro grau, eu era da terceira igreja desviada da primeira que passou pela segunda. Então eu era menos dureza. Ele era mais dureza, eu sou menos dureza. Então ele está mais afiado que eu. Mas é isso que a gente tem vivido, amado. É isso que a gente tem vivido aqui no Falei de Jesus, aqui com o trabalho da gente.
tentando completar o que não dá para completar, que o anjo falou tudo, mas exatamente sobre essa questão do dízimo e da oferta. A quantidade de textos que existem, tanto no Velho Testamento como no Novo, que mostram para que esse tipo de exercício foi criado. Ou seja, o dízimo, se fôssemos computar e dividi-lo entre as pessoas que a lei mandava que ele fosse dividido, o sacerdote ficaria com 2%. Ou seja, o pobre, a viúva, o órfão, o forasteiro recebiam, viviam e comiam, se alimentavam desse dízimo, que era entregue para os levitas. As ofertas que eram recolhidas no Novo Testamento, que eu já vi um grande teólogo falando que ali é o maior compêndio teológico sobre dízimo e oferta que existe no mundo, que só cego não vê. Querido, não leia só um versículo. Não seja papagaio que fica reproduzindo o que os outros falam. Uma vez sobre reprodução, agora há pouco no meu trabalho, eu estava conversando com a gerente minha, e eu falando sobre a hipnose, eu explicando sobre a persuasão, a indução, como as pessoas são manipuladas, como a mente das pessoas é fraca, e eu me incluo nisso. E ela disse, não, eu sou formado em Direito. Isso aí, essa lavagem cerebral só acontece com indoutos, com analfabetos. Aí eu falei para minha gerente, a senhora conhece um ditado popular, um provérbio muito conhecido? Se você conhece, por favor, você completa para minha frase. Ela, tá bom. E eu disse para ela, batatinha quando nasce, ela respondeu, se esparrama pelo chão. Eu falei assim, doutora, advogada, formada, instruída, a senhora também sofreu manipulação e lavagem cerebral. Porque esse texto, primeiro, se você for analisar, é impossível uma batata se esparramar no chão. Ela é um tubérculo. Ela nasce já no chão. Para ela se esparramar, só se for um milagre. Como é que algo que está no chão vai cair para onde? Para se esparramar. Ah, então como é que é o poema? É batatinha quando nasce. Espalha a rama pelo chão. Ela disse, eu não acredito. Eu tenho 38 anos e até hoje eu acreditava que se esparramava. Mas eu falei, doutora, tal, pensa comigo, como é que uma batata vai se esparramar? Então, de tanto reproduzir, e isso é um princípio hipnótico e também criado pelo capitalismo, não, o contraposto do capitalismo é pelo socialismo, perdão, que toda mentira que é propagada exaustivamente se torna verdade. Então você acaba assimilando a mentira, você não tem a curiosidade dos crentes bereanos de ir lá na fonte e ver se é aquilo mesmo, e você compra a mentira por verdade. E aí você pega o dízimo e ninguém é socorrido, ninguém é ajudado, as ofertas são levantadas e acaba que ao invés de a gente ajudar as pessoas, a gente alimenta prédios e instituições. Tem uma figura que eu acho fantástica. Eu vi algum tempo atrás, a figura, chegam dois engravatados com pastas e maletas saindo dinheiro pelo ladrão, e aí tem um pobre de um banguelo seminu com a panela vazia sentado no chão, e aí um dos engravatados diz, olha, eu acabei de fechar mais um negócio, eu comprei mais uma igreja, essa é para 20 mil pessoas. E aí a pessoa que está no chão diz assim, então você aproveita e me dá um pouco desse dinheiro para mim. Ele diz, não, esse dinheiro aqui é sagrado, é santo, é para a igreja do Senhor. E o pobre do mendigo responde, mas eu sou a igreja. Querido, se você quer fazer assistência social, se você quer ser igreja, leia Atos, os primeiros capítulos, e você vai ver que a igreja que Cristo veio instituir, igreja não instituição e não religião, mas igreja organismo, ela vivia e praticava a solidariedade, o repartir, o dividir e não multiplicar.
Eles se desfaziam dos seus bens em prol do outros. E é por isso que Lucas diz que a igreja caiu na graça do povo, da sociedade, porque eles não conseguiam entender o motivo de tamanha generosidade. E eu explico para você o tamanho da generosidade. É o amor. Eles amavam incondicionalmente. Tanto é que o texto diz que eles tinham tudo em comum. Infelizmente, há pouco tempo, um grande pastor comprou um avião, se não me engano, 35 milhões de dólares, colocou o avião em nome da empresa dele, eclesiástica, e disse que ia colocar porque aquele avião era para obra. Só que o mesmo pastor, ele não permite que nenhum dos seus membros usufrua daquele avião. Ele não permite que ninguém da igreja se utilize dele. Não é bem comum. É um bem particular. Na igreja, eles tinham tudo em comum. Se o irmão anda de caminhonete, eu ando de caminhonete. Se o irmão anda de ônibus, a gente anda de ônibus. Se o outro anda de bicicleta, a gente anda de bicicleta. Se a gente só tem tapioca para comer, a gente só tem tapioca para comer. Mas todo mundo come. É bom tapioca, hein? Aqui não tem um comendo filé e o outro atrás de comprar um ovo. Porque nós estamos tentando sair do discurso para a prática e viver a prática da caridade. Eu quero falar para nós que estamos aqui, que a instituição cerceia, eu não sei se é essa palavra, ela está cerceando do indivíduo o direito e o gozo e o prazer de viver em comunhão e de praticar a caridade. Verdade. Traduzindo em miúdos. Amados, uma coisa é você ficar dentro do templo e cantalabás e desceu muita bola de fogo nos Gideões. Não. Subiu bola de fogo, desceu bola. O trânsito parou, levei 11 horas para chegar aqui, sabe? O Acre passando no WhatsApp, vim para cá, eu estava moído. E eu não vi nenhuma bola de fogo subindo nem descendo. Inclusive pararam o Maurício Silva, fizeram um bafômetro nele, descobriram que ele fuma, né, Bafio? Fizeram um bafômetro nele. Aí, mas eu digo assim que as pessoas ficam presas na instituição e acabam não tendo tipo assim, acaba esquecendo de fazer as coisas. Como se faz? Perde o jeito, perde o manejo. Se você parar de praticar alguma coisa, você vai acabar esquecendo do prazer de estar na rua, de falar do amor de Jesus na fila do banco, de falar do amor de Jesus no caixa do supermercado, de você passar na estrada, ver alguém por dentro do carro e levar. Eu tenho vários vídeos que a gente cata todo mundo, põe no carro. E só para encerrar esse vídeo, eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava em Tejupá também. Estava em Tejupá e eu fui entrevistar, não sabia o que fazer ainda com o vídeo. Eu tinha assim um cameraman, uma disposição, não sabia o que fazer com isso. Mas eu saí para a rua, eu saía cedo e ia para o campo. Eu estava entrevistando uma diaconisa da igreja, ela falando das dificuldades que ela estava tendo, que era muita fofoca, que a congregação cristã do Brasil estava competindo com a quadrangular, mas o pastor tinha feito uma tatuagem, tinha arrumado uma amante, aí a cidade era pequena, escandalizou a cidade. E Deus falou no meu coração, eu não trouxe você para ficar aqui dentro, vai para fora. E eu, muito obediente, obedeci a Deus, despedi dela, tem os vídeos. Saí, fui lá, encontrei o Carlão, né? Hein? Cheguei lá, peguei o Carlão, pessoa maravilhosa, tenho amor por ele até hoje. Então, mas as instituições, elas estão, Romário, impedindo as pessoas de fazer o bem. Que é gravíssimo isso. Isso é uma coisa, eu diria até diabólica. Tipo assim, você vai ser egoísta, você vai ser egocêntrico. Você vai olhar para o dedão do seu pé, você veio aqui para buscar a sua bênção, que Deus é obrigado a te abençoar. Não, novidade. Então... Mas, queridos, foi muito bom. O Acre me levou até o portão e a gente estava comentando sobre como o tempo passa rápido quando nós estamos fazendo aquilo que gostamos, né? Que é falar do Evangelho, da palavra, sem segundos interesses. A igreja evangélica, ela gosta de demonizar as coisas. Esse povo é tudo cheio de demônio, esse povo é tudo do diabo, estão querendo destruir a igreja. Querido, saiba que a promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, não é contra a igreja batista, não é contra a igreja Assembleia de Deus, não é contra a igreja presbiteriana, congregacional, não é contra nenhuma instituição religiosa. Quando ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja,
é a igreja viva e orgânica de Jesus. Então, amado, nós não estamos querendo destruir as instituições. Nós estamos querendo que se cumpra o que está escrito em Apocalipse, para você sair do meio dela. Você que é povo de Deus, você que fica com aquela pulguinha atrás da orelha, você que tem aquele incômodo no coração, que o Espírito Santo fala, toca em você, conduz você para a verdade e você está resistindo e rejeitando a palavra de Deus. Eu queria convidar você, sai dela. Nós não estamos chamando você para fazer número. Nós não nos preocupamos com número. Nós não nos preocupamos com quantidade. Nós não nos preocupamos com ostentar multidões. A nossa única exclusiva preocupação é tirar você de onde você se encontra. Não porque nós odiamos os evangélicos, não porque nós queremos ser donos da razão, não. Porque nós enxergamos. Venha para cá, senta conosco, estuda a Bíblia, a palavra. E aí você vai poder tirar conclusões por você mesmo, por você mesma. E você vai ter condições e ferramentas para dizer, não, isso eu rejeito, isso eu não quero. Ou você vai ter condições de dizer, realmente existem coisas erradas e eu preciso mudar. Então, você ter noção, um evento dessa envergadura, aí no sistema, você não iria pagar menos do que 600, 700 reais, um salário mínimo para esses dias. As cabanas, né? Enfim, comida, alimentação. Como aqui nós não visamos o lucro, nós visamos a edificação de vidas, este é o menor preço possível para que um evento dessa envergadura seja feito. Eu fico lembrando de quando Moisés foi captar recursos para construir a Arca da Aliança. E ele precisava de ouro para fazer os querubins, enfim, para revestir. E num dado momento ele chega para o povo e diz, para de trazer as ofertas, não quero mais ouro porque não precisa mais, já deu. E nos meus 30 e poucos anos de seguidor de Jesus, eu nunca vi isso acontecer na igreja que é dita de Jesus. Nunca tem, sempre está faltando, sempre precisa de mais. Sempre inventam outros mecanismos para tirar e surrupiar o povo. E você vai... Estou aqui com meu irmão Romário. E nós estamos aqui no encontro do EC, final de maio. Romário, o encontro tremendo, né? Tremendo. E eu gostaria de duas coisas que eu quero tratar com você. Primeira, eu queria que você se apresentasse. Fale um pouco da sua formação, bem rapidinho, que você já foi pastor, já passou por algumas denominações grandes, e para que as pessoas possam entender aquilo que nós estamos conversando aqui, conversamos hoje beirando a praia, e foi um assunto muito bom que decidimos colocar isso no ar. A nossa grande preocupação é que dentro das comunidades, dentro das instituições, dentro do sistema, como a gente vai chamar, a gente chama, né? Existem pessoas que estão lá saturadas e querem sair. E estão com o chamado de Deus, como todos nós tivemos aqui. Nós tivemos uma reunião ontem que ninguém foi buscar ninguém na igreja. As pessoas saíram e estamos nos encontrando. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, a experiência que você já tem, como pastor que você já foi, e o conselho que você dá para essas pessoas, para eles realmente saírem dessas instituições religiosas. É um prazer mais uma vez estar com o meu querido irmão e amigo, antes de tudo. Sem falar dos momentos que tivemos agradabilíssimos na presença dos irmãos e na presença do Senhor. Aqui neste local que o Senhor tem preparado para nós, o adorarmos. Porque o nosso entendimento é que a adoração ao Senhor nasce no nosso coração e a partir daqui, de dentro de nós, a verdadeira adoração que é feita em espírito e em verdade, ela acontece em qualquer lugar. Em qualquer prédio, em qualquer estação, em qualquer praça, em qualquer banco. A palavra diz que o importante é estarem 2 ou 3 reunidos em nome dele. Não fala de lugar. Não fala de espaço físico, não fala de delimitações, não fala de endereço. Fala de pessoas
que o buscam e que tratam de assuntos do seu nome. Então, o que fizemos aqui estes dias? Organicamente nos reunimos, não existiam temas, não existiam palestrantes, ninguém ganhou dinheiro para vir aqui falar acerca da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz: de graça recebestes, de graça dai. Assim como o ministério deste homem de Deus, que também não ganha nada, pelo contrário, investe para pregar e para divulgar o verdadeiro evangelho. Eu tenho feito alguns escritos no Facebook, em blogs, explicando acerca exatamente disso. Disso o quê? O reino de Deus não há um investimento financeiro e monetário para que você possa colher depois. Não há. O reino de Deus não é uma bolsa de valores. O reino de Deus não é um banco, uma agência de negócios, onde a pessoa vai investir na instituição, no ungido de Deus, ou em um ministério para colher aqui. Eu fico com meu coração doendo quando eu vejo líderes ensinando que se você plantar nele, você colhe até 100 vezes mais. E eu fico indignado porque eu vejo eles dizerem a seguinte frase: fazei prova de Deus, plante em mim, plante no meu ministério, que eu determinarei a bênção na tua vida. Ora, vejamos. O momento mais difícil de Jesus, talvez o mais crítico do ministério dele. Estou falando dos momentos que antecederam a sua crucificação. Jesus está no Getsêmani, ajoelhado, orando, e ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. E eu entendo que Jesus, mais do que ninguém, ele tem o direito de determinar qualquer coisa. Por quê? Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo era o Deus encarnado. Ele podia determinar. Ele não deve nada para ninguém. Mas ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. E nós vemos pessoas se apropriando do nome, do poder de Deus. E homens e mulheres falando em nome desse Deus, sem terem recebidos de Deus essa autoridade. Por quê? Você vai perguntar: por que, Romário, que não receberam? Porque quem fala em nome de outra pessoa, ela fala aquilo que a outra pessoa também fala. Não há discordância. Provérbios diz que havendo algo em comum ou havendo diferenças, duas pessoas não podem caminhar juntas. Como é que Jesus nos ensina a orar buscando a vontade de Deus? E esses hoje que dizem falar em nome de Jesus, querem nos ensinar a determinar, a ordenar a bênção. Eu não entendo. Mas eu me converti em 89, era um jovem de uma família desestruturada, conheci o Senhor, me converti, tive minha vida transformada e comecei muito jovem, cerca de 16, 17 anos, a estudar a palavra de Deus. E estudando a palavra, descobri muitas coisas, entendi muitas coisas, o mundo espiritual na minha mente se abriu. E de repente, com 1 ano de convertido, Deus me fez um chamado. E Deus falou no meu coração que queria que eu me dedicasse ao ensino da palavra dele. Então eu trilhei esse caminho árduo, difícil, pedregoso e espinhoso. Tive lutas e muitas dificuldades. Porque na igreja dita evangélica, se você é de uma família que tem nome, se você é de um grupo que tem dinheiro, que tem status, que tem poder, você facilmente vai para o seminário. Mas quando você é filho da Maria,
que é o meu caso, uma coitada que trabalhava dioturnamente para sustentar a família, separada, no segundo casamento, com todas as implicações sociais de alguém que não teve uma boa formação, de alguém que não tem uma condição financeira favorável, as portas se fecham. Porque o chamado na igreja dita evangélica, você que está nos ouvindo sabe disso, ele não é a partir do chamado de Deus para você, é a partir do entendimento que a igreja tem da sua relevância ou não. E eu era alguém irrelevante, alguém pobre, alguém feio, que não tinha nenhum tipo de poder, porque a beleza também é um tipo de poder. Mas os anos foram se passando e Deus foi confirmando, através do ministério que eu exercia, implantando igrejas, cuidando de congregações, dando ensino, pregando a palavra. E eu me recordo que o irmão Akel falava que ele, muito jovem, dava conselhos espirituais para gente muito madura. E eu me recordo de uma época que eu devia ter entre 19 e 20 anos, eu não tinha nem namorada, o que dirá noiva ou esposa, e uma irmã com problemas no casamento, atribulada, não procurou o ungido do Senhor para aconselhá-la, ela me procurou. E disse: irmão, você conhece a palavra, mesmo sendo muito novo, eu queria que você me desse um conselho, uma orientação. Eu digo: pode falar, irmã. E ela disse: meu casamento acontece isso, 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 e eu queria saber o que eu faço. E eu entendo que Deus me deu uma palavra dele naquele momento para eu passar para aquela irmã e para ela tratar aquele assunto. E ela começou a fazer aquele conselho que eu dei, ela começou a praticar. E as coisas foram convergindo, foram se acertando. E o pastor da igreja chegou para ela e disse: mas não, você não pode tomar conselho de um jovem. Ele não é casado, ele não sabe de nada. Então a irmã Graça veio para mim muito triste e disse: irmão, infelizmente eu vou ter que parar de fazer aquilo que você me disse, porque o pastor disse que você não sabe nada de casamento porque você não é casado. Aí eu falei: irmã, então você fala com o pastor para ele nunca mais pregar nada sobre morte, porque ele nunca morreu. Como é que ele vai saber falar sobre morte? Então ele não tem condições de pregar sobre a morte, porque ele não morreu, ele não foi lá. Ora, irmãos, para você falar acerca das coisas de Deus, você não precisa de teologia, apesar de ser muito bom estudar. Você não precisa da ciência humana, você não precisa da psicologia, você não precisa de nenhuma logia. Você precisa da ciência que Deus dá. A palavra diz: buscai, pedi e dá-se-vos-á. E o entendimento e o conhecimento da palavra acontece por meio da busca, da humildade, da sujeição ao Senhor. Mas enfim, passaram-se alguns anos e finalmente eu consegui ser enviado ao seminário. Morava no Acre, fui enviado para o Seminário Batista, lá em Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. O nome do seminário é STBM, Seminário Teológico Batista de Mato Grosso. Ali estudei, ali passei quase 6 anos, entre anos de estudo e anos em que servi ao Senhor em algumas instituições, em alguns templos evangélicos ali. E dali o Senhor me levou para outros lugares e para outras igrejas e para outros momentos da minha vida para servi-lo como aquele que ensina a palavra, aquele que aconselha, aquele que admoesta. E assim os anos foram se passando. Num dado momento da minha vida, eu vivi um divórcio. Após o divórcio, eu passei algum tempo ainda na igreja dita evangélica. Mas não por conta do divórcio, porque eu era a parte inocente do divórcio, mas por conta de perguntas e questionamentos que já vinham surgindo na minha mente. Eu comecei a me inquietar e a buscar no Senhor perguntas a estes questionamentos. E cheguei à seguinte conclusão:
que ensinamentos baseados na Bíblia, que existem nela algumas adulterações, alguns acréscimos, eu precisava combater e refutar aquilo. Eu vou dar só um exemplo para você. Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, eu estava recentemente conversando com um querido da Assembleia de Deus, e estávamos falando sobre esse assunto de missões, e eu falei, amado, na tua igreja tem quantos membros? Ele disse, cerca de 400. E eu perguntei a ele, quantos desses 400 já foram por todo mundo e pregaram o Evangelho? Ele disse, bem, nós temos uma irmã que é missionária na África. Ótimo, glória a Deus. Uma. E eu falei, então os outros 399 irmãos estão todos em pecado e vão para o inferno? Não, irmão, por quê? Eu disse, se a Bíblia manda ir, se é um mandamento de Jesus, se está no imperativo, como os ditos evangélicos ensinam, está todo mundo em pecado. Porque se Jesus mandou ir e ninguém vai, ele disse, não, você não está entendendo, você não sabe nada de Bíblia. Porque o meu pastor me ensinou que a gente faz missões indo, contribuindo ou orando. Eu disse, então realmente eu não sei nada de Bíblia, querido. Mas tu poderias me mostrar qual foi o texto que o teu pastor citou e te mostrou que está esse ensinamento? Que você faz missões indo, contribuindo e orando? Ele disse, bem, o texto ele não falou. Eu digo, então tu faz o seguinte, tu vai lá no teu pastor, pergunta para ele qual o texto da Bíblia que está narrando esse conselho, essa norma, essa regra, e aí você volta e a gente termina o nosso diálogo. Ok? Ok. Passados alguns dias, o irmão volta e diz, querido, ele disse que não tem um texto específico, que isso é uma interpretação do próprio contexto do ID. Eu disse, não, irmão, mas o ID não está mandando você dar dinheiro, missões não se faz com dinheiro. O ID não está mandando você interceder, missões não se faz intercedendo. O que Jesus falou foi, ide, então a gente tem que ir por todo mundo. Então a igreja dita evangélica está toda no inferno, porque está toda em pecado. Ele disse, bem, aí eu não sei o que te responder. Eu disse, querido, no grego, o idioma original que foi escrito no Novo Testamento, nos manuscritos mais antigos, existe esse texto, a seguinte sentença, indo por todo mundo pregar o Evangelho. Na verdade, o texto está no particípio e não no imperativo. Agora, o que ocorre? João Ferreira de Almeida, que foi o tradutor católico, que fez até uma boa tradução do alemão na época para o nosso português, ele fez algumas alterações sutis para embasar as doutrinas católicas. Os jesuítas, a construção de novos templos, a construção e a implantação de novos templos pelo Brasil e pelo mundo, enfim. E para sustentar essa doutrina, ele alterou. E ao invés de colocar no particípio, ele coloca no imperativo. Só que nós temos esse problema. Se está no imperativo, está todo mundo em pecado, porque está todo mundo desobedecendo. Agora, se é no particípio, como eu digo que é que eu li o texto no original, e isso você pode olhar na internet, você pode acessar qualquer site de exegese bíblica e você mesmo conferir. Não precisa confiar em mim, porque quem sou eu? E você vai perceber que esse texto, como muitos outros, houve uma adulteração. E se é indo por todo mundo no particípio, como eu digo que é, a missões é muito maior do que ir pelo mundo. Ou seja, você faz missões na sua casa, no seu trabalho, no mercado que você faz compra, no açougue, na padaria, na faculdade, aonde você estiver, querido, você é igreja. Olha a diferença. Um abismo. Não é só indo que eu sou igreja onde eu estiver. Eu faço missões em qualquer momento, a qualquer hora. Eu não sou igreja apenas na quarta, no sábado e no domingo, eu sou igreja todo dia. Então, queridos,
Entenda, missões não se faz com dinheiro. Missões não se faz com intercessão. Missões se faz com prática. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da prática. Romário, entre o ide e pregai e o indo e pregando, né? Indo e pregai, é quase um abismo. Quase um abismo. Gigantesco. Então quer dizer que as práticas das igrejas você foi pastor, eu 28 anos na igreja, vamos fazer a coleta de missões, irmão. Nós vamos sustentar uma missionária lá não sei aonde, uma missionária na Indonésia. Isso tudo é só marketing. Só marketing. Mas, na verdade, esse evangelho puro e verdadeiro desse encontro que nós tivemos aqui da EC, né, maravilhoso aqui em Palhoça, faz com que as pessoas que estiveram aqui despertaram para o amor a Deus, o amor genuíno. E o amor sem dízimo, sem oferta, sem pastor, sem mandar ninguém para missões, o evangelho simples e verdadeiro. Os irmãos ficam aqui e não querem ir embora. Será que a gente vai ter que tocar eles para ir embora, Romário? Então, não tem hora para começar, não tem hora para terminar, e a pessoa pensa que é bagunça, mas não é bagunça. Isso é liberdade do espírito. Aqui, todo mundo fala. Amados, mas que estranho isso. No sistema a gente é convidado para um encontro com 6 meses de antecedência, faz 27 reuniões antes e depois, faz uma pauta. Quer dizer, o Espírito Santo não pode estar no encontro, porque é tudo engessado, né? As pessoas sentam, ouvem o que se fala, vão embora com aquilo que falou. É tudo eu chamo de ditadura evangélica, isso, uma ditadura. E para sair desse sistema, para sair, como a gente saiu, né, Romário? E a gente vive essa liberdade do evangelho. Amado, eu estou aqui apaixonado por aqui hoje, né? Vamos lá, vai todo mundo na cozinha, faz o arroz, outro faz, um faz a mistura, outro vai para o mercado, um paga uma parte, outro paga a outra. Não tivemos aqui nenhum problema. Fomos para a praia à noite, né, no finalzinho da noite. É coisa de louco. A gente parece criança aqui. Então eu quero que você, que está vendo esse vídeo, entenda que o encontro do EC, o encontro das pessoas que servem a Jesus, é assim, ele vive dessa maneira. Ah, mas é a organização, não deixamos Deus organizar. E eu quero falar uma coisa para você, Romário. A nossa preocupação é as pessoas que querem viver essa vida que nós estamos vivendo. As pessoas que estão morrendo de inveja, que eles veem a gente no Facebook, nos vídeos, e falam, mas como que se pensa? O que é ser livre? Porque nós temos um vídeo que nós gravamos aqui hoje com o irmão Nelson, ele falando dos encaixotadinhos, dos encaixotados. Aqui você atribui as pessoas não compreenderem ou não saírem do sistema, ou elas têm medo. Você tem vivido essa experiência mais do que eu. Eu estou há 1 ano e meio entendendo esse Deus e estou maravilhado. Não troco isso aqui por nada. Aqui você atribui que experiência você tem tido com essas pessoas que chegam meio perdidas, meio com medo, ainda tendo que prestar conta para o pastor no sistema. Fala um pouco disso para a gente. Ok, é um prazer novamente estarmos juntos aqui. Eu sou Romário Ricardo da Silva, somos lá do Acre, eu e minha esposa, e estamos atualmente morando aqui em Palhoça, essa cidade maravilhosa aqui de Santa Catarina. Quando eu fui sair do sistema, como líder, como pastor, como alguém que está à frente do trabalho, é muito mais difícil sair do que quem é uma ovelha. Porque no sistema tem essa diferenciação, né, do clero e daqueles que são ovelha. Hoje não, hoje nós entendemos que todos nós somos ovelha e que nós só temos um pastor, e quem quiser entender isso é só ler o Evangelho de João, capítulo 10. Mas fica aquela lacuna no coração da gente. Por quê? Porque meu sonho era ser pastor. Meu sonho era estar cuidando de pessoas, ensinando pessoas, auxiliando nas suas dores, nas suas mazelas, nas suas doenças psicológicas, espirituais,
E eu me preparei muito bem para isso, porque eu não queria ser um pastor meia boca, eu não queria ser mais um no meio da multidão. Eu queria ser aquele que se esmera no ensino, porque eu queria dar boa alimentação para aqueles que me ouviam. Então vem aquela crise, vem o medo, vem a culpa, vem a lamentação de anos e anos investidos ali dentro, o seu sangue, o seu suor, suas lágrimas, os seus recursos. Isso, de certa forma, nos prende. Esta é a visão que eu tenho de quem é líder no sistema e para sair tem que enfrentar esse calvário. Agora, em contrapartida, quem não é líder, quem está no banco, e eu percebo, isso eu já percebi há muito tempo, e pregava sobre isso e combatia isso. Isso o quê? Que as pessoas vão para a igreja para assistir um culto e não para ofertar, adorar ao Senhor. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre ir para o templo adorar a Deus e ir para o templo assistir um culto. Qual a diferença? Para começar, quem vai para o templo adorar a Deus, ele vai para praticar alguma coisa. Se você for ver bem, os hinos, os corinhos que são cantados, nada mais são que uma reza. Porque hoje está no sucesso esse, então canta-se ele exaustivamente, até que todos não suportem mais repetir aquela reza. Jesus falou, quando orardes, não useis de vãs repetições. Então, os ditos evangélicos, e eu digo ditos evangélicos porque se dizem, mas não praticam o evangelho, eles são contra a reza católica, mas não são contra a reza gospel do louvor. Estranho. Então as pessoas elas vão lá simplesmente para mecanicamente fazer o que fazem todos os domingos. É como se você soubesse o script, assim como na igreja católica tem o livro, o script da missa, na igreja católica tem um boletim, na igreja evangélica tem um boletim. Você sabe quem vai pregar, quem vai cantar, a música vai cantar, não muda nada. As experiências são as mesmas. Quem busca o lado sobrenatural, o lado que se dizem pentecostais, é a mesma. É o lelele, é o lalala, é o oressandere, ripa lapaplá, e pula daqui, pula dali, mas a vida não muda. E a pessoa sai tão vazia quanto entrou, tão decepcionada quanto entrou. Psicologicamente falando, alguns ainda têm uma ligeira melhora, porque a psicologia ensina que quando você chora, quando você extravasa, você tem uma certa liberação de adrenalina no organismo e isso te dá uma sensação de melhora, mas é momentânea. Você chegou na sua casa, na segunda-feira, tudo volta ao normal e as coisas não mudam. Então as pessoas são aprisionadas pelo medo. O que acontece? Nós estamos conversando aqui hoje organicamente sobre esse assunto e uma irmã levantou uma pergunta interessante. Ela disse, mas irmão, por que tem pessoas que saem e tem outras que não saem? E eu pensando sobre isso na hora, eu falei para ela, querida, existem dois tipos de pessoas nos templos. O primeiro tipo é o tipo de pessoa que vai buscar a bênção de Deus. Ela vai buscar cura, ela vai buscar libertação, ela vai buscar restauração para o casamento, ela vai buscar prosperidade financeira, ela vai buscar a bênção de Deus. Esse tipo de pessoa muito dificilmente vai sair do sistema, porque fora do sistema religioso, ninguém busca a bênção de Deus. Agora, dentro das igrejas, dos templos, dos prédios evangélicos, existem aquelas pessoas que vão buscar a Deus. Aí que está a diferença. Alguns podem levar 5 meses, 5 anos, como um irmão que temos aqui hoje, que disse que passou mais de 50 anos. Mas quem busca a Deus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não é quando buscar a bênção dele, Maurício, é quando buscar a Ele de todo o coração.
você vai encontrar. E aí vai acontecer o que Jesus falou em Apocalipse. Sai da grande Babilônia, sai dela, povo meu. Aqui nós não ensinamos que somente nós somos os certos. Não. Nós somos aqueles que buscam cumprir e viver a palavra de Deus. Mas como nós, existem milhões. Nós não temos a presunção e a ousadia de dizer que nós somos os donos da verdade, porque quem é o dono da verdade é Jesus. Agora, a Assembleia de Deus diz que ela é a única verdadeira, que é a única que interpreta certo. A Batista diz que não, a Presbiteriana diz que não, a Quadrangular diz que não, e fica essa disputa entre eles, que somente aqui, ou somente lá, ou somente acolá, existe a verdadeira manifestação do poder de Deus. Querido, Deus não precisa de hora, Deus não precisa de lugar, Deus não precisa de agenda para atender você que o busca sinceramente. Por conta disso, pessoas que buscam a bênção dele não a alcançam, porque a verdadeira bênção do Senhor, a bênção que ele tem para nós, a maior bênção, não é um carro, não é uma casa, não é um bom emprego, é a salvação de nossas almas. Porque a Bíblia diz que nem toda a riqueza do mundo vale tanto quanto uma alma. Então você que está nessa luta, nessa busca, você que está nessa incógnita, por gentileza, busca o Senhor, busque a libertação do Senhor, busque a Deus e não a bênção dele. E você vai encontrar resposta para as suas indagações. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A religião não liberta. A Bíblia, como livro, não liberta. Ela só liberta-nos quando nós a lemos e a praticamos. Pratique a Bíblia. Leia a Bíblia, viva a Bíblia, porque se você abrir a sua Bíblia no Salmo 91, no Salmo 93, no Salmo 95, no Salmo 90, você pode abrir a Bíblia em qualquer livro, nada acontecerá na tua vida. Por quê? Porque a Bíblia é só um livro. Não é a Bíblia que é sagrada, é a palavra. Jesus falou: Pai, santifica-os na verdade. E uma das maneiras nós sermos santificados, Jesus disse, é por meio da palavra. Ah, irmão, quer dizer que a Bíblia não é sagrada? Não, se eu não ler e não praticar, não é. Ela é só um livro. Não existe nada místico que seja transmitido da Bíblia livre para nós, se nós não a lermos e não a praticarmos. Então, se você está buscando direção, se você está buscando orientação, se você está como Paulo lá no livro de Atos, onde ele ficou à deriva no mar, o vento jogava de um lado, jogava do outro, ele não sabia para onde ia parar, leia a Bíblia e sinceramente peça a Deus direção para a tua vida e sinceramente peça a Ele orientação para a tua vida e você vai entender que para sair do sistema e para servir a Deus, você precisa não receber a permissão ou a orientação da religião, mas de Deus. Então as pessoas vivem nesse conflito por causa da falta do conhecimento. Jesus disse: meu povo sofre por não conhecer a minha palavra. Conheça a palavra, que Deus te abençoe. Deixa eu encerrar esse vídeo dizendo aqui que o Áquio fica ali, ó. Tá vendo, ó? Jogando pipoquinha, jogando as coisas lá, ó. Tá vendo, ó? Amados, só a bênção de Deus faz a gente gravar aqui. Agora tá tudo quietinho porque estão comendo. Veja lá, ó. Tá vendo? É assim que funciona aqui no orgânico. Ele ensinou a gente, tem que ser orgânico. Orgânico é assim, mas ele fica lá perturbando o meu cinegrafista, Maurício Silva. Mas isso é a maravilha de viver assim, né, Romário? Eu falo para você, e estou vivendo isso hoje. Eu, fora do sistema religioso, parece que eu estou vivendo o primeiro amor. Parece que estou vivendo o primeiro amor. E a gente tem uma vontade grande de essas pessoas que estiveram aqui com a gente ontem, né?
de estar falando com elas e trazer elas para essa verdade, a verdade do Evangelho. E vocês vão acompanhar agora o depoimento do senhor Nelson Seolim. 50 anos pastor na Assembleia de Deus, estou pegando a reunião pela metade, acabei de chegar do aeroporto, a gente foi levar uns irmãos, então eu vou passar o microfone para ele e você vai seguir um pouco do testemunho dele, do que ele tem feito, do que aconteceu com ele, porque ele saiu do sistema. Eu aprendi que Jesus te dá autonomia. Se você tem o dom, esse dom seu, independente, não é pastor que pode te manipular. O salário deles era igual, né? Ou seja, de Paulo do Barnabé, de Paulo e Silas ganhavam nada. E o seu pastor que vinha lá ganhava muito, você ganhava. Não, eu tinha 20% da entrada que a igreja, o Braz faz assim, 20% da entrada, 20% da entrada que rendia na congregação. E desses 20% me tirava o dízimo, o tesoureiro já na hora, na fonte, o tesoureiro por exemplo, eu dava 10 mil, 10%, 200 reais. 2 mil, e fora o dízimo do meu trabalho. Porque exatamente, e eu tinha que trabalhar. Hoje não, porque eu sou aposentado. Mas no tempo eu tinha que trabalhar, aí depois chegava em casa. Uma das coisas que como dirigente você fica muito bitolado, porque se você for uma pessoa que quer dar um alimento para o pessoal, você não é daquele que fica, irmão, hoje eu não tive nem tempo para ler Bíblia, eu vou falar aqui, mas eu não teve tempo para ler Bíblia. Você vê você vê muito isso no meio pentecostal. O cara empurra qualquer coisa para você. E eu não tinha isso comigo. Eu achava. Exatamente. Outra coisa que eu nunca, como pentecostal, eu não sou esse tipo pentecostal aí. Eles me chamavam de batista, o Seolim é meio batistão. Porque eu sempre chegava na igreja e falava assim, irmão, esse negócio de ficar fazendo barulho na hora da pregação, isso não é de Deus. Você você está sabendo o que eu estou falando? Você está ouvindo o que eu estou falando? E no meio do pentecostal, o cara está falando lá, o cara, não sei o que lá, não sei o que mais lá. Aí eu pergunto, você está ouvindo a mensagem? Você ouviu a mensagem? O que adianta você vir aqui para esse culto e sair aqui pior do que você veio? Eu cheguei a falar para o pastor, falei, meu, arranca aquele capítulo de 1 Coríntios, se não é, 1 Coríntios capítulo 12 ou 13, que Paulo chega lá falando, colocando a ordem no culto, porque a igreja de Corinto estava dessa maneira, que nem está aí acontecendo, lá e ninguém fazia nada, ele mandou colocar a ordem no culto. Eu falei, meu, arranca, você que é um pentecostal dessa maneira, desorganizado, arranca essa página aí fora, porque isso não funciona para você. Ceia. Aquela ritualidade lá, levanta para cima, igreja católica. Falei, isso aqui nós estamos vendo católico, só mudou os elementos aqui um pouquinho, né? Porque a gente toma o vinho, eles lá põem lá o negócio, não. Então, são isso que me fez, irmã, eu ficar lá, e porque também não tinha para onde eu correr. Comecei a orar ao Senhor. Eu orei ao Senhor, Senhor. Oh meu Deus, o que está acontecendo nisso daí? Ou eu estou errado ou eles estão certos? Eu nunca vi lá, Senhor, grupo de varão, campanha não sei do que. Eu chegava às irmãs e falava assim, vamos fazer campanha, Monel. Eu falei, irmã, onde está essa campanha? Mostra para mim na Bíblia. Se tiver na Bíblia, nós fazemos. Mostra para mim aqui, no Novo Testamento. Campanha não sei do que, campanha não sei do que lá mais, né? Então aí comecei a orar ao Senhor, Senhor me mostra aí, porque eu a última igreja que eu dirigi tinha uns 300 pessoas, de 200 e pouco, 300 pessoas de audiência lá em Itaquá, uma cidade da grande São Paulo, não sei se vocês conhecem Itaquaquecetuba. É uma subcongregação do Braz, ligada diretamente ao Braz. Então veja bem, então vou orando assim, o Senhor me mostra, não tem cabimento o que está acontecendo. Aí eu lendo o livro e tal, eu falei, aí um dia eu entrei na internet, entrei naquele site Gospel Prime, estava vendo até os negócios aqui dos Gideões aí de Camboriú, que tem esse trabalho aí de Camboriú, aí apareceu. Eu entrei naqueles artigos, aquela janelinha, não sei se vocês conhecem esse site. Entrei naquele site
no site, não, no artigo lá, assim, artigo, pá, cliquei. Aí apareceu lá. Qual é a congregação que Paulo congregava? Ou que fundou? Se não me engano, é o título lá. Hã? Isso, aí eu falei, poxa vida, você está falando comigo, é a mesma coisa que eu acredito. Aí fui vendo outros, aí apareceu lá, aliás, ou eu quero uma igreja. Cliquei lá, apareceu o site do Ekel, do Akel aqui. Aí vi os cursos, li aqueles cursos todinho, vi os vídeos, né? Vi os vídeos. Li, comprei, imprimi, estava lá uma direção para você ler o livro Paganismo Cristão. Li o livro Remanejando o Odre. Falei, meu Deus do céu, é isso que eu vejo, da maneira que eu creio. Aí comprei mais o livro lá do Frank Viola, comprei vários livros do Frank Viola, que da eternidade, daqui até a eternidade, outra coisa boa. O problema dele é que ele é trinitariano, né? O Frank Viola é trinitariano, não é isso? Ele é trinitariano. Aí li outro livro dele, não, esse eu também, mas tem um outro que é Reimaginando a Igreja. Nossa, é muito bom. Reimaginando a Igreja. Falando desse tempo que está aqui. De novo que a gente está. Falei, meu, é isso que eu estou. Aí eu comecei a assistir os hangouts, participar do hangout. Eu falei, é aí que eu vou. Foi aí que eu saí, mano. Foi aí que eu saí. Então dê graças a Deus por você ter saído mais antes do que eu. Agora, vai fazer acho que 3 anos. Então dê graças a Deus para você não ficar encaixotado, igual eu fiquei lá, encaixotado lá dentro. Apesar que, como membro, vocês têm mais liberdade do que como obreiro. Ele questionou o pastor várias vezes, sabe? E às vezes que ele chegou e falou com o pastor, mas isso não tá certo, é assim, 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 assim. Primeiro que era um trabalho para conseguir falar com ele, mas vai falar com a Dilma do que com o pastor. Marcar horário, uma folia. Daí, quando conseguiu falar com ele e falou, expôs essas coisas, até que ele disse... Você não pode falar comigo desse jeito que você está falando, porque nós não estamos no mesmo nível. Você é ovelha, eu sou pastor, eu estou em cima, você embaixo. Você tem que falar comigo de baixo, não no mesmo nível. A gente não tem o mesmo nível. Bem assim. E você tem que entender o quê? Você tem que aceitar o que eu estou falando, porque eu sou pastor, você é ovelha. Pastor manda, a ovelha obedece. Isso acontece também, às vezes, isso é verdade, isso é uma realidade. E só não fica também. Aí pega o quê? Muitas pessoas que não estão no mesmo nível daquele pastor, o outro que está mais baixo começa também lá na igrejinha dele, lá também com fazer isso também. Quando chega lá o membro vai questionar, meu, fica quieto, ó, fica quieto. Ele não se chama a falar assim, olha irmão, vamos, então tudo bem, vamos lá separado para nós debater, ver isso. Não, meu filho, é muito difícil, a ideia dele sempre é que prevalece. Aquilo que ele aprendeu e que ele ensina é o que prevalece, a sua. A gente daí começou a questionar essas coisas, e daí quando a gente saiu de vez e a gente entendeu, a gente começou a pregar essas coisas pelo Facebook. Todos os nossos amigos da igreja no Face. E a gente começou, mas a gente falava abertamente, a gente marcava os pastores, marcava os irmãos e escrevia e botava. Eles ficaram tão furiosos com isso, que daí a igreja tem o culto online, tu pode assistir o culto ao vivo pelo site. Daí a gente ligava para ver o que estava sendo falado. Eles falavam da gente lá em cima. Daí já demonizam a gente. Os filhos do diabo estão falando isso, e daí isso influencia na cabeça das pessoas. Porque não é assim, é assado. Vocês não escutem isso, porque isso é uma coisa do inferno, se levantam do inferno para falar isso da gente e tal. E daí tudo que a gente fala depois já cai no descrédito, porque o pastor tem influência na cabeça deles. E daí ele começou a falar para as pessoas não conversarem com a gente, não virem. Os irmãos têm medo de conversar com a gente, excluir a gente do Facebook. Excluir a gente do Face, daí a gente não tem o risco deles ficarem vendo as coisas que a gente posta. E eles já antecipam o que a gente ia falar lá em cima no púlpito.
Porque ele sabe, no fundo ele sabe, o pastor. Então ele ficava tipo já antecipando o que a gente ia falar para perder o crédito. Hoje lá no Braz, se você vai subir, para subir lá na tesouraria para dar o dízimo, você é vigiado, o segurança. A irmã conhece a igreja do Braz, né? Então, não conhece? Então, não, eu conheço lá dentro. Você sobe lá, já as câmeras estão te comendo. E você tem cheio de câmera dentro da igreja para ver o que você faz, para o pastor, controle total. Você não pode ligar celular. O celular parece que ele já instalou até bloqueio do celular dentro para você, para aquilo que ele fala, você não colocar na internet, né? Aí ainda tem aquele... Não, você pode entrar, mas parece que é bloqueado, tá? É bloqueado. Então veja bem, ele entra na igreja com 3 seguranças. Você vê um pastor entrar dentro da igreja com 3 seguranças. O dia que tiraram uma oferta, que fez aquele monte de dinheiro, acho que vocês viram na internet, tá? Esse vídeo tá aí na internet. Fizeram aquele monte de dinheiro, o homem entrou em transe, igual espiritismo, quando o cara entra em transe. Sentado lá naquele monte de dinheiro que punharam aos pés dele ali, entrou em transe. Então, gente, dê graças a Deus por vocês terem saído antes do que eu, porque eu fiquei encaixotado lá, né? Encaixotado mesmo, 62 anos, fiz 65 anos aí agora, junto com a Akio aqui. Então, né? Agora, que é difícil você ser aceito na sua cidade, as pessoas lá, aqueles que te conhecem como quando você saiu, chamam de você desviado. E até quando você vai sair na rua para falar, os caras falam assim, geralmente mesmo quando você é expulso da igreja, vocês abrem outro trabalho. Acontece quando você vai evangelizar na rua também. Mas esse depoimento que o irmão está dando está sendo esclarecedor. Então, muitas pessoas, aquilo que nós temos comentado aqui, né, gente? Muitas pessoas estão dentro do sistema e às vezes não saem porque não tem para onde ir. Não sabe ser. Aí falou a verdade, irmão. As pessoas não saem porque não sabem ser igrejas. Fala um pouquinho, irmã. Para onde que eu vou? Quem sou eu? O que que eu faço? Com quem eu vou congregar? Né? As pessoas não sabem o que tem que fazer, né? Não sabe que ser igreja quer dizer ser chamados para fora. E o sistema fez diferente, pegou nós e enjaulou, né? E a palavra igreja lá, se quiserem pesquisar, ela quer dizer chamados para fora. Não tem nada a ver com esse negócio de acumular pessoas dentro de um templo, né? Uma coisa que eu tenho visto aqui nessa reunião, é o seguinte, que todos aqui foram chamados para fora da forma que eu fui chamado. Não foi ninguém lá dentro da instituição, a não ser que salve alguém aqui, alguém de vocês, alguém foi lá dentro e falou assim, sai daí. Por um movimento que a gente não consegue entender, que é o próprio Deus, né, irmão? A gente foi sendo colocado para fora. Não foi isso, irmão? Nós fomos sendo colocados para fora. Eu do meu jeito, você do meu jeito. Eu sou assim meio cabrito no pé de pimenta, eu vou comendo a pimenta, quando acaba o pé, né, come a raiz. Entendeu? Mas eu estava conversando com o irmão hoje, com o irmão Valdemir, que a gente veio do aeroporto. Eu falo que Romanos 8 fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Essas experiências que nós tivemos lá dentro, que vocês tiveram, só serviu para fortalecer essas pessoas. Paulo também passou. E a gente hoje, quão maravilhoso a gente está podendo auxiliar as outras pessoas. Porque você imagine hoje, as pessoas estão assistindo esse vídeo da gente aqui. E vão entrar lá no EC, vão entrar no Fala de Jesus, vão pegar outros vídeos hoje no YouTube. E estão na decisão, né, irmão? Eu era filiado à convenção da CONAMAD. Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Braz, do Madureira. Então eu fiz o quê? A gente quando como eu fui consagrado na igreja do Ministério do Belém, eu fui consagrado evangelista em 2002 na igreja do Belém. Aí eu fui para o Belém, aliás, eu fui para o Madureira. Aí para o Madureira você tem que ser reconhecido. Aí você tem que assinar um termo de fidelidade.
Você tem que assinar um termo de fidelidade ao ministério. O que eu fiz para minha saída? Eu não saí assim de qualquer jeito. Eu cheguei, tenho um filho que é estudado, eu falei, filho, eu não sei fazer a cartinha aí, me faz uma carta. Aí ele foi na Constituição Brasileira, fez uma carta baseada na Constituição que diz assim: ninguém é obrigado a ser afiliado a uma instituição, certo? Então eu pedi a minha desfiliação, fiz a cartinha de pedido de desfiliação da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Madureira do Brasil. Então eu saí pedindo com carta, feito uma carta de pedido de desfiliação. Então eu fui desfiliado do Ministério com a minha carta de pedido de desfiliação da coisa. Não saí lá como encontro outros, porque tem muita gente que sai por decepção. Decepção até pode ser, porque quem é que fica lá um tanto tempo desse e com tanto não é isso? É uma decepção, não é verdade? Agora, porque tem outras pessoas que saem, às vezes não teve sucesso, às vezes não teve oportunidade. Quantas divisões de ministério existem porque as pessoas não têm oportunidade, aí pega lá e fala, eu vou ficar fazendo o que aqui, não tem oportunidade, e pega, sai do ministério. Não foi o meu caso, né? Outra coisa que às vezes o pessoal fala, você não abre igreja? Eu falei, eu abri igreja com tanta igreja? Abre igreja com tanta igreja? Eu falei, não é igreja que precisa, igreja eu sou, não é verdade? Então eu dei a minha baixa na convenção um pouquinho antes de conhecer o EC. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa que me impressionou nessa reunião do EC de 3 anos aqui é o fato da similaridade de histórias. As pessoas têm as histórias praticamente todas iguais, o sofrimento das pessoas também, e principalmente aqui estão se reunindo pessoas que têm muito, muito amor ao Evangelho. É difícil você compreender, às vezes, pelo que foi ensinado lá fora, o que é ser uma igreja. Então eu quero que você faça o seguinte, aqui nós pedimos para você pesquisar na internet, vá para o YouTube, entre nas redes sociais, conheça pessoas que estão passando por esse processo e entenda que ser igreja é o chamado do Senhor para a sua vida.